Uma boa noite a todos. Estamos novamente aqui. Eu, professora Ana Paula Sabichuk, aluna do curso de Letras da UEM, e a professora Sandra. E nós estaremos falando hoje sobre os conectivos. Então, a aula 1 do ensino médio, conectivos. Os principais da coesão, para que um texto fique mais claro e compreensível aos leitores. Então, o objetivo geral da aula é proporcionar aos alunos conhecimento acerca de conectivos e a sua importância. Objetivo específico: conhecer a importância dos conectivos para a produção textual. Então, conceito: conectivos são palavras ou expressões que usamos para conectarmos elementos textuais, como as frases, as orações, os períodos e os parágrafos. Eles possibilitam a conexão de elementos da língua em um texto, a fim de que possamos nos expressar de forma satisfatória. Eles são uma ferramenta que nos permite relacionar ideias de forma clara e organizada. A palavra conectivo nos traz a ideia de conexão. A coesão textual depende do uso adequado dos conectivos. Nós chamamos de coesão as relações de sentido presentes no texto. Os conectivos colaboram para a construção de um texto coeso. Agora nós vamos conhecer os tipos de conectivos. Nós temos vários tipos e cada tipo de conectivo tem uma função dentro da escrita do texto. Por exemplo, os conectivos com ideia de soma. Dentro do texto, eles servem para acrescentar informações, ideias ou argumentos. E são eles, por exemplo, e, mais, nem, também, não só, mas também, ademais, outro sim, além disso e em adição. Nós trouxemos uma frase aqui com um desses conectivos para vocês terem uma ideia. Você é importante, não só para mim, mas também para a minha família toda. Então, nós temos lá em negrito o conectivo não só e mais também. O conectivo com ideia de conclusão é usado para concluir o parágrafo ou finalizar um texto, sendo eles, por exemplo, logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, desta forma, em resumo, em síntese e sendo assim. A frase que nós trouxemos com o conectivo de conclusão é: Maria estuda muito, por isso tira boas notas. Nós temos lá em negrito por isso, que é o conectivo usado nessa frase. Conectivo com ideia de contraposição. Eles têm por objetivo contrapor uma ideia em relação a outra. Como, por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, se bem que, e não obstante.
A frase que nós trouxemos foi: João conquistou um bom cargo na empresa, mas não era o que ele sonhava. O conectivo que nós usamos foi o mas. Conectivo com ideia de alternância. Ele serve para acrescentar ideias alternadas. Vejamos os exemplos. Ou, ora, já, não, nem, quer seja e talvez. A frase é: ora, ela ensaia para a dança, ora, ela prova a roupa de apresentação. Então, nós temos lá em negrito o conectivo ora. Conectivo com ideia de comparação tem o intuito de comparar ideias e estabelecer relação com o que foi dito anteriormente. São exemplos desse conectivo: que, do que, mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente e bem como. A frase que nós trouxemos é: Ana é mais bonita que Clara, da mesma forma que Paula. Os conectivos em negrito são mais, da mesma forma. Os conectivos com ideia de explicação servem para esclarecer as coisas ou as consequências de algum fato anteriormente mencionado. Por exemplo, pois, porque, que, porquanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez, por consequente, por causa de, em virtude de, e tal forma que. A frase que nós trouxemos foi: eu tentei te ligar porque estava atrasado para a reunião. Então, o conectivo usado foi o porquê. Os conectivos com ideia de condição servem para pôr condições em algumas situações do texto. E eles são usados, por exemplo, o se, o caso, desde que, exceto se, a menos que e a não ser que. A frase que nós trouxemos foi: Joana ama viajar, a menos que não seja de avião. O conectivo é a menos que. Os conectivos com ideia de proporção servem para identificar a proporção de uma situação. São exemplos desse conectivo: à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais e quanto menos. A frase foi: quanto mais Luzia dirige, mais ela perde o medo e ganha segurança em si. O conectivo usado é o mais. Conectivos com ideia de finalidade servem para indicar a finalidade, ou seja, a função de algo. São exemplos desse conectivo: a fim de que, para que, ao propósito, com o objetivo e com o intuito. A frase foi: Ana passou a noite estudando para que possa descansar amanhã com sua família. O conectivo usado foi para que. Conectivos com ideia de exemplificação servem para explicar algo, ou seja, deixar mais claro uma ideia. Por exemplo, isto é, ou seja, tal como e em outras palavras. A frase que nós trouxemos foi: Flávia ficou emocionada com o presente, ou seja,
Amou o que sua mãe comprou para ela. Conectivo foi, ou seja. Conectivos com ideia de ordem, frequência ou sucessão. Servem para ordenar ideias ou argumentos. Por exemplo, primeiramente, ultimamente, antes, depois, logo, depois, frequentemente, sempre, assim que, logo que, desde que, ao mesmo tempo. Então, a princípio, quando, imediatamente, logo após, posteriormente, em seguida, por fim e ocasionalmente. A frase que nós trouxemos foi: a princípio, pensei que podia confiar nessa pessoa. Por fim, me mostrou o contrário. Aqui nós temos dois conectivos: princípio e por fim. Agora, a professora Sandra vai ler para vocês uma redação do Enem. Essa redação tirou nota 1000 no ano de 2016. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na aula agora. Eu vou ler para vocês a redação que foi escrita por Tamires, né, no ano de 2016. Ela obteve a nota máxima na redação do Enem. Aqui nós deixamos em destaques alguns conectivos, para vocês já irem ficando atentos, né, prestarem atenção no quanto eles enriquecem a escrita, né, enriquece o texto. Essa redação que trouxemos para vocês foi escrita por Tamires Vieira no ano 2016. Ela obteve nota 1000, que é uma nota máxima na redação. Como vocês podem notar aí, estão em destaque os conectivos, que a professora Ana acabou de comentar, né, sobre os conectivos. Vamos comentar aí sobre a importância deles. Vamos comentar sobre a importância da redação para o Enem, né? Vocês já são uma turma aí de terceiro ano. Então, vamos ler aqui a redação e depois faremos os comentários. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios e a religião que os nativos seguiam. A exaltação da natureza era suprimida. Além disso, a população africana, que foi trazida como escrava, também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. É relevante notar que ainda hoje as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral vinculados pelas mídias, com grande frequência. Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, com uma enorme diversidade religiosa, devido à grande miscigenação que o constituiu, o respeito pleno às diferenças escolhidas de crença não é realidade. A palavra religião tem sua origem em religare, que significa ligação, união em torno de um propósito. Entretanto, ela tem sido causa de separação, desunião. Mesmo que as legislações
como a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos já prevejam o direito à liberdade de expressão religiosa, enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Por tudo isso, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que, desde cedo, aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo formou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Então, pessoal, vocês devem ter notado aí, né, a importância dos conectivos que uniram aqui as nossas orações, né? Aí em destaque, além disso, como concomitantemente, ainda que devido a, entretanto, enquanto, por tudo isso, assim, ademais, mas, afinal e dessa forma, né? Foram os conectivos usados por Tamires, que enriqueceu a redação aí, que ganhou nota 1000, né? Então, nós vamos comentar aqui sobre a importância, né, da redação para o Enem. Afinal, vocês já estão no terceiro ano aí, logo vão prestar o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, ela serve para avaliar a capacidade do aluno, que não ficam óbvias em questões de múltipla escolha, como a maturidade para defender ideias em uma estrutura consistente. Portanto, quem encara a redação como parte mais difícil de qualquer processo seletivo precisa se preparar ao máximo. A redação é de grande importância para todos. E se o Enem não tivesse a redação, muitos se prejudicariam em vários aspectos. A importância da redação no Enem é grande, porque utiliza a escrita todos os dias em nossas atividades cotidianas. A vantagem de se escrever bem é ajudar a todos se comunicar melhor e compreender melhor sua realidade de vida. Por isso, o Enem exige que cada aluno tenha uma boa redação. Todo esse esforço é para que todos alcancem maior capacidade crítica e criativa da realidade circundante. Então, falamos aí um pouquinho, né, sobre a importância da redação. Também vamos falar um pouquinho aqui da linguagem usada na redação, né, que tipo de linguagem deve ser usada. Para se produzir uma boa redação, o aluno precisa usar uma linguagem culta, né, a norma padrão da língua escrita. É necessário que se escreva de norma culta usando tudo aquilo que aprendeu em gramática portuguesa. Sem coloquialismo, né? Não deve haver coloquialismo. Você deve caprichar na pontuação, na ortografia, ter muito cuidado com a concordância. Nada de gírias, não pode escrever com gírias, com palavras de baixo calão. É essencial demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, né? Para boa construção, é necessário ter uma boa argumentação, né? E aí faz parte aí das boas argumentação, da boa escrita, né? Os conectivos, que é o tema principal da nossa aula hoje, né? Os conectivos são muito importantes para a produção textual. Os conectivos são palavras ou expressões que ligam as frases, orações, parágrafos, permitindo
a conexão de ideia, estabelecendo uma sequência coerente ao texto. Os conectivos textuais colaboram para a construção de um texto coeso, tendo como principal função estabelecer uma relação semântica entre os elementos do discurso, fazendo com que eles sejam dependentes ao formar uma espécie de elo que permite o encadeamento lógico das ideias de um texto, né? Aí, muito importante, né, saber usar os conectivos certos, né, para conectar as ideias, a ligação das frases, dos parágrafos, né. Vamos comentar aqui também sobre alguns pontos que podem zerar a sua redação. Você tem que ficar atento para não fugir do tema, né. O tema da redação do Enem deve ser relacionado aos textos motivadores. O não atendimento à estrutura do texto dissertativo argumentativo, redação em branco também pode zerar, né? Você não pode deixar em branco, é necessário que você construa a sua redação para obter uma boa nota. Texto insuficiente, que é quando o texto apresenta menos de 7 linhas, né? A sua redação pode ser anulada também, pois aí você não cumpriu o mínimo de linhas exigidas, demonstrando, entre outros fatores, dificuldade de pensar por escrito, requisito básico esperado pelas universidades, né? A cópia integral também dos textos de apoio. Quando você vai escrever uma redação do Enem, vem os textos de apoio. Você não pode copiar os itens, fazer uma cópia integral, você tem que usá-los para as ideias, né? Para ajudar nas ideias da escrita, da construção do seu texto. Não é permitido, então, fazer nenhum tipo de cópia, nem da prova, né? Nem dos textos de apoio, nem das questões objetivas do Enem. No momento da prova de redação, além de você tomar cuidado com critérios que podem anular a sua redação, atente-se também para aqueles que podem levar o seu texto a obter nota máxima. Vou citar uns exemplos, aqui alguns exemplos, né, que podem levar a redação a nota 1000, aí, que é a nota máxima. A compreensão da proposta da redação, né, é essencial aí para a boa construção. O respeito à estrutura do texto, dissertativo, argumentativo também. A apresentação de fatos e opiniões relacionadas ao texto, a defesa de um ponto de vista, né? A adequação do texto à norma padrão, né? A elaboração de propostas de intervenção, é necessário que você desenvolva o texto e também relacione uma proposta de intervenção, né? Esses são alguns critérios que podem te levar à nota máxima na redação, pessoal. Então, estejam atentos aí. Se precisar, voltam, assistam a aula de novo, parem, pausem, para ver nossas explicações. E agora, dando continuidade, vamos trabalhar aqui a atividade, né? Atividade 1. Atividade 1, pessoal. Considere a sentença. Maria saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela conjunção e, que além de indicar adição, introduz a ideia de oposição, letra A, oposição, letra B, condição, letra C, consequência, letra D, comparação ou letra E, união? Qual aí é a resposta de vocês? Resposta certa, letra C. Perder o ônibus foi a consequência de Maria ter saído atrasada de casa, né? A consequência essa introduzida pelo conectivo E. Vamos para a pergunta 2. No enunciado, lê-se: a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem.
O termo negritado, segundo Cunha e Sintra 2009, tem o valor de 1A. As alternativas. Letra A, construção linguística que apresenta relação causal, sintagma com sentido opinativo, que representa uma relação comparativa. Letra C, conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. Letra D, vocábulo gramatical, que serve para adicionar uma ideia à outra. Ou letra E, trata-se de uma próclise. Vamos pensar aí, qual a resposta aí de vocês? Vamos para a resposta 2. Estejam atentos aí. Resposta correta, letra C, conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. Atividade 3. Leia o anúncio. Descontos para você levar sem sair de casa. No período, o conector discursivo sublinhado indica: letra A, finalidade. Letra B, adição. Letra C, modo. Letra D, movimento. Ou letra E, adição. Um minutinho aí, pessoal, já vamos dar a resposta. Olha a resposta correta, pessoal. Letra A, finalidade. Os descontos existem com a finalidade de para que o cliente leve. Atividade 4. No enunciado, faço dieta, mas sou magra. O conector discursivo destacado exprime ideia de... Letra A, escolha. Letra B, oposição. Letra C, finalidade. Letra D, explicação. Ou letra E, soma, adição. Vão pensando aí, já damos a resposta. Qual a resposta de vocês, pessoal? Resposta correta, letra B, oposição. Letra B, oposição. Exprime sentido de oposição, pois fazer dieta não é uma prática comum àqueles que são magros, embora o sujeito não necessite. Ele se opõe e faz. Vamos para a atividade 5. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. A oração destacada expressa ideia de... Letra A, condição. Letra B, consequência. Letra C, concessão. Ou D, comparação. Vamos pensando aí, já vamos dar a resposta certa. Letra C, concessão, é a resposta correta, pessoal. Concessão. Visto que a frase expressa uma concessão, ou seja, uma contradição, para que se afirma a frase anterior, né? A frase principal. Atividade 6. No período da própria garganta saiu um grito de admiração.
que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo, a palavra destacada expressa uma ideia de letra A, explicação, letra B, concessão, letra C, comparação, letra D, modo ou letra E, consequência? Vão pensando aí, já vou dar a resposta, pessoal. Qual a resposta de vocês? Letra C, concessão. Essa é a resposta correta, pessoal. Agora vamos para a atividade 7. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. A partícula como expressa uma ideia de letra A, comparação, letra B, causa, letra C, explicação, letra D, conclusão ou letra E, proporção? O que vocês acham que é aí? O que vocês acham que a palavrinha como ali significa? Qual a resposta de vocês? Olha a resposta, pessoal, estejam atentos. Letra A, comparação. Nessa oração, a palavra como expressa uma ideia de comparação. E chegamos ao fim da nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aí aprendido bastante sobre os conectivos, tenham aprendido também um pouco aí sobre a redação, sobre a importância da redação para o Enem, né? Sobre a importância dos conectivos para a redação. Assim, terminamos essa aula, né? Vou fazer a síntese do que foi trabalhado aqui. Hoje nós trabalhamos, então, com o conceito de conectivos, os diversos tipos de conectivos também foi comentado, né? A professora Ana comentou sobre os diversos tipos de conectivos, deu exemplos, né? E a importância dos conectivos para a produção textual, que foi o que acabamos de falar, né? Agora há pouco aí, da importância dos conectivos, trouxemos aí a redação para vocês analisarem, verem a importância e os diferentes contextos em que encontramos os conectivos. Estamos encontrando em textos, em redações, né? Eles unem orações, frases, parágrafos. Eu acho que é isso, então, por hoje, né, professora Ana? Sim. Por hoje é isso. Podemos, então, estar encerrando a nossa aula. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais, pessoal.